Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500, telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561, fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas e nos sábados às 21 horas. Hoje o nosso programa está composto da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutora Márcia Plasto e do doutor Demerval Mucilo Trajano, que fazia um bom tempo que não aparecia. Seja bem-vindo, doutor Demerval, nessa primeira transmissão, como se chama, todos juntos e todos em casa, né? Então, seja bem-vindo. Videoconferência. Muito obrigado. E as suas primeiras palavras pelo retorno? Olha, estou muito feliz, né? Essa pandemia pegou todo mundo sem avisar, então a gente foi obrigado, né, a se reservar, se cuidar, porque é uma dor para todo mundo, ter atenção, né? Distanciamento social, manter o álcool gel sempre para limpar suas mãos, o nosso telespectador, por videoconferência. Estou muito satisfeito e muito feliz. Vamos levando a vida como se pode, né? Como se pode. Perfeito. Tá, pessoal, e o debate? Como é que vou iniciar o debate? Parece que a doutora Márcia queria iniciar com um debate aí, que parece que é uma bomba aí. É ou não é, doutora Márcia? Boa noite, pessoal, tudo bem? Que bom ter o doutor Demerval conosco novamente, não é? Assim, quem sabe agora teremos alguém que vai defender o Bolsonaro, né? Porque ultimamente só nós três aqui, o Bolsonaro, coitado, estava numa situação terrível, né, conosco. Mas não, doutora Luísio, é que eu não sei se o senhor viu, doutora Luísio, que parece que a PGR está interessada em ouvir o que o Tacla Duran tem para dizer. O Tacla Duran, pelo visto, ele é o terror do Sérgio Moro, não é? Porque ele foi, inclusive, enrolado como testemunha de defesa. Eu acho que o Sérgio Moro é o terror dele. Eu acho que o Sérgio Moro é o terror dele. Eu acho que o Sérgio Moro é que é o terror dele. Mas, doutor Luísio, o Tacla Duran, ele foi enrolado como testemunha do presidente Lula, não é? Esse Tacla Duran tem 100 processos em andamento, um falcatrua de marca maior, doutora Márcia. Mas qual é o problema, doutora Luísio? Ele pode ter 1 milhão de processos em andamento, tendo em vista que, né, ele pode ter provas que demonstrem que a Lava Jato, né, tudo aquilo que nós já sabemos, não é? Que a Lava Jato, na verdade, é um grande projeto de poder. Ele pode demonstrar, inclusive, doutora Luísio, que ele pagou, não é assim, valores, né, por fora para o Zucoloto, que o Zucoloto ele apresentou o recibo, ele apresentou o recibo de pagamento. É conversa aqui, ó, garganta. Doutora Luísio, ele tem, inclusive, doutora Luísio. Na verdade, essa delação do Tacla Duran já estava engavetada há 3, 4 anos. A PGR, a serviço do Bolsonaro, é que está querendo ressuscitar os mortos. Tudo bem, doutora Luísio, mas agora sim, ó, uma criatura tão proba como o Sérgio Moro, não é? Tão impoluta, um homem assim, acima de qualquer suspeita. Por que ele não quis ouvir o Tacla Duran na Lava Jato? Foi enrolado como testemunha de defesa do presidente Lula. Ele não quis ouvir. Mas ele fugiu para a Espanha. Como o senhor disse, né, que eles estão fugiu para a Espanha, não deu para ouvir. De 3 ou 4 anos atrás. Fugiu. Ele fugou. Que
o Dallagnol não Ficou se a mula, como se diz manifestou, na gíria. o Januário não se manifestou, ninguém se manifesta, doutor Aloysio, no mínimo, porque eles declinaram na época, né? Eles não quiseram ouvir o Tacla Duran. Agora o Moro está ofendidérrimo por causa disso. Não, Márcia, pelo que eu tomei, não, salvo ler do engano, pelo que eu tomei conhecimento, o Tacla Duran queria fazer uma delação premiada, ou seja, o Tacla Duran ele roubou 98 milhões de dólares, porque ele, na verdade, ele era o intermediador, ele era o advogado da Odebrecht e fazia a intermediação das propriedades. Ele não roubou, doutor Luiz, 98 milhões de dólares. A acusação é que ele teria, né, atuado na lavagem desses 98 milhões em nome da Odebrecht. Não que ele tenha roubado 98 milhões. Ele não roubou. Falando bonito, apropriação indébita, doutor Luiz. Mas não é, doutor Demerval, na verdade não é. O doutor Aloysio está querendo agora assim, desconstruir o Tacla Duran, porque o Tacla Duran seria uma pedra no sapato do queridinho dele, do Sérgio Moro. Mas a senhora sabe... Deixa eu concluir um raciocínio que eu estava desenvolvendo. O Tacla Duran tentou fazer uma delação premiada para obter benefícios. Bom, só que para que o réu faça a delação premiada, ele tem que apresentar alguma prova ou indício de prova de que ele está falando a verdade. Não adianta uma pessoa lá querer fazer delação premiada e inventar um monte de coisa. Aí a delação não é aceita. Então, me parece que na ocasião ele não apresentou prova nenhuma. Com provas juntos, né, doutor Luiz? Ele não apresentou. Como? Ele tem print das conversas com o Zucoloto, doutor Aloysio. Doutora Márcia, só um pouquinho, nós vamos chegar lá na conversa. Só um pouquinho, o Moro é o máximo. Só um pouquinho, doutora Márcia. Nós vamos chegar lá, Bom, então, na ocasião, ele queria fazer a delação premiada, não apresentou prova nenhuma do que ele estava alegando. Aí o que aconteceu? Igual o Palocci. O Palocci nunca teve prova e o Moro sempre largou as delações dele. O vice-procurador da República, na época, mandou arquivar aquela delação. Agora estão querendo ressuscitar os mortos. Por que o Bolsonaro? Porque lá esse da PGR lá é o manda-leite do Bolsonaro. Como o Moro já foi. O Moro já foi jagunço dele também, doutor Aloysio. Como é que é? O Moro também já foi jagunço do Bolsonaro. Agora é. Não, o jagunço é aquele que obedece o ordem do patrão. No momento que o Bolsonaro... Obedeceu 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses ele obedeceu. Federal, ele saiu fora. O jagunço obedece ao patrão. Ele não obedeceu. E saiu ele fora. obedeceu 1 ano e 4 meses. Depois a vaidade não deixou que ele continuasse. Ele só saiu porque... saiu porque ele não tinha outra alternativa. Estava publicado no Diário Oficial, ou ele queria que fosse um cobeirinho aceitando a interferência na Polícia Federal, passando por cima da autoridade. Não, é que ele já estava bem cansadinho daquilo ali, já querendo a candidatura, né? Ele queria medir força com o Bolsonaro. Não, na verdade, tudo aquilo que o Bolsonaro prometeu para ele não cumpriu. Pegou o boné bem que ele fez. É isso aí. Não cumpriu nem, doutora Luiz, com a mesada que ele pediu para a Rosângela Moro. E assim, né, o Sérgio Moro, o Mandetta não dizia, quem manda é o presidente, eu obedeço ao trabalho. O Sérgio Moro, é claro que o Bolsonaro deu carta branca para ele, só que depois não cumpriu realmente, foi falho. Mas o Sérgio Moro, eu acho que enquanto esteve lá no poder, no Ministério Ilícito, né, ele estava tentando fazer anticrime e tal. Concordo plenamente. Exato. A única coisa é que é o seguinte, eu continuo gostando do Sérgio Moro, mas eu acho que ele não deveria, doutor Luiz, já que se demitir pela mídia, deveria primeiro falar. Em segundo lugar, né, aquela fita, dizer que tinha... Eu não vi grandes coisas contra o Bolsonaro, ainda continuei. Eu não estou aqui, como a doutora Márcia falou, defendendo o Bolsonaro. Eu estou aqui defendendo o país, né? E como o Bolsonaro... E a interferência na Polícia Federal? Pois é, doutora. Houve interferência? Ali, doutor, não ficou bem cristalino para mim, entendeu? Porque o que ele alegou ali? Na reunião do dia 22 não está claro isso. Eu concordo com o doutor Demerval. Não está claro. Não está, concordo com o senhor, doutor Demerval. O pior cego é aquele que não quer ver.
enxergar, né? Concordo com o senhor também, doutora Luiz. E um dia o senhor vai ver quem é o Sérgio Moro. Está lá escancarado. O doutor Demerval quer concluir. Eu quero o doutor ter Demerval quer concluir. Eu quero ter relatório diariamente. Eu já estou com ciúme do Moro, ele começa a falar no Moro, não para mais. Se eu não puder trocar o superintendente, vou trocar o ministro. E é o que ele fez, acabou. E por que ele se apavorou? Porque o Sérgio Moro era um dos sustentáculos desse governo. Ele e o Guedes. Claro. Né? Ele era quando o Bolsonaro ficou sabendo que ele ia sair, em função da troca do superintendente, o que ele fez? Mandou a Zambelli lá tentar demover ele da ideia. Ofereceu até o Supremo, o Ministério Supremo. Ele disse, minha cara, não estou à venda. Que homem íntegro, hein? Só um essa frase o resto da vida. O resto da vida eu vou escutar. Minha cara, eu não estou à venda. Exatamente. Mas, assim, perdeu com a saída do Sérgio Moro, doutor Luiz, 3 elementos. O Brasil perdeu, porque ele era um sustentáculo realmente. Perdeu também o Sérgio Moro, porque ele estava cotado para ser um presidente da República, para ir para o Supremo Tribunal Federal, e parece que ele caiu um pouco no ostracismo agora, né? E perdeu o governo, porque o Bolsonaro ele era um dos pilares do governo Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, então perdemos todos nós. Então, o tempo vai se encarregar de mostrar, mas eu ainda continuo achando que o Sérgio Moro foi um bom ministro. Como juiz, eu não tenho dúvida. Teve algumas falhas também, né? Doutora? Doutor Demerval, como juiz, doutor Demerval. Eu sou a favor. Sabe por que elas não entendem que ele não foi bom juiz? Porque condenou o Lula, só por causa disso. O Lula doutora Luiz, porque ele é tendencioso, doutora Luiz. Pela maneira que ele conduziu o processo do Lula. Exatamente. Só por isso, pela maneira que ele conduziu. Tanto doutora Ângela, que existe um grupo de advogados criminalistas, né, que estão fazendo uma campanha para que ele não obtenha o registro da OAB. Inclusive, quem concorda com isso é o Felipe Santa Cruz, porque o Felipe Santa Cruz entende que ele, enquanto magistrado, ele nunca respeitou as prerrogativas dos advogados. E agora ele quer ser advogado. Eu também, acho que o Sérgio Moro simplesmente ele tem que cair, como o doutor Demerval falou, ele está no ostracismo, mas ele está em busca. Agora ele até traiu a Globo, parece que ele andou dando uma entrevista na Folha de São Paulo, não é? Exato. E admitiu a possibilidade de ser candidato à presidência. E também comentarista. E também comentarista da Globo surgiu o comentário, sabiam? Não duvido. É possível? Não duvido. Mas ele está muito tranquilo, até em relação a toda essa balbúrdia aí em cima, né, com Tacla Duran e essa movimentação. Ele diz que está muito tranquilo e que ele quer um governo, né, ele quer uma candidatura de oposição a Bolsonaro. Mas, assim, sem ficar na esquerda, ele também não quer ir para a esquerda, eu não sei o que ele quer, né? Ele quer competir com o Bolsonaro. Ele é de extrema-direita, ele é tão fascista ou mais que o Bolsonaro. Que o Bolsonaro. Tenho mais medo dele do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro nunca escondeu a que veio. O Bolsonaro sempre foi o Bolsonaro. Né? A infelicidade que a gente teve de ter esse presidente no momento de uma pandemia, esse preço nós nunca vamos conseguir pagar, porque é alto demais. É alto demais ter uma pessoa assim, totalmente desorganizada, desorientada, e não estou nem aí, né? Mas, doutora Ângela, não foi o Bolsonaro que trouxe essa pandemia, né? Não! Ele entrou no furacão também. Claro que não, né? Ele não é Deus para lançar um vírus. O que aconteceu, que ele teve... Mas que ele não soube administrar e não está sabendo administrar a pandemia, ele é o pior presidente no mundo em relação à pandemia. Escondendo os números, gente. Escondendo, manipulando, escondendo. Porque se o brasileiro não souber
quantas pessoas morrem por dia, quantas são infectadas por dia, é melhor. Né? Não, mas isso aí o Ministério da Saúde traz. Né? Vamos fazer de conta que não morre ninguém, eu vou ser mais feliz. Não é, mas o que é? A doutora Márcia começou a reunião dizendo que eu defendia o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tá preocupado também com a economia, colegas. Eu que estou na ponta, que também tem um comércio, todo dia chega a 10, 15, 30 currículos atrás de emprego. Então, eu acho que transparência é bom, mas o Bolsonaro, ele quer a economia funcionando, mas do Ministério da Saúde... Mas morto não compra, doutor Demerval. Doutor Demerval, morto não compra, morto não faz... Já foi comprovado em outros países que quando o governo se preocupa só com a economia, não faz sentido, porque um país vai estar devastado, né? Devastado pela Covid, não vai ter economia que funcione. Vamos pegar o exemplo da Argentina. Né? Na Argentina morreram o quê? 600 pessoas desde que começou. Né? Mas lá tem a economia a economia depois dá-se um jeito. Exatamente, isso eu concordo. Que a saúde vem em primeiro lugar, né? A morte não tem mais volta, não se recupera. A economia se dá um jeito, né? Se administra, se coloca um novo imposto, se incentiva novas indústrias. Se o Estado, né? Se o Estado não tiver que investir tanto com a saúde, vai sobrar para ajudar os pequenos empresários, que não é o objetivo deles. Ele já que não recebem isso, o auxílio, né? Que não foram auxiliados pelo governo federal. E nem serão. E nem serão. O fala bastante. Mas, gente, e esses 60 milhões de pessoas que o governo está dando o auxílio emergencial, ele está tentando... Uma coisa, eu sempre falo, o Bolsonaro pegou um fogo cruzado e pegou ele não tem um adversário ferrenho à altura do que ele tem a Globo. 24 horas Vocês já viram uma atitude boa do Bolsonaro na Globo? Me diga o senhor uma atitude boa do Bolsonaro, porque eu não consigo escutar. Eu não escutei, eu não ouvi em lugar nenhum. Nem eu. Então vamos lá, doutora. Ele deu o 13º para o Bolsa Família, que não é um projeto dele. Ele deu esse auxílio emergencial, que não é um projeto dele. Que ele queria dar R$200 e a oposição passou para 600. Eu trabalho no ramo da saúde. Você sabe esse Farmácia Popular, que é um programa maravilhoso, que foi o PT que criou. Foi a Dilma e o Lula que criaram. Ele frouxou as regras para que as pessoas façam o distanciamento. Tu pode hoje vir com uma procuração, pegar um remédio para tua tia, para tua mãe, para tua avó. Ele tentou legalizadamente ajudar no distanciamento social. Ele está tentando. É que é muita... não é fácil lutar contra a maré alta. A Globo, 24 horas por dia, detona ele. Graças a Deus que tem a Globo. Moro, Bolsonaro, quem conflituou os dois foi a Globo. O Moro não queria sair, o Bolsonaro não queria que o Moro saísse, mas a Globo começa a fritar, tá escanteado. Tá? Aí ninguém vai ficar, ele já saiu, aquela nossa... A Regininha, né? A Regina Duarte, que o senhor tanto admira. Acabam de tanto a Globo botar um contra o outro. O senhor me permite uma parte, doutor Demerval? O senhor está dizendo, né, que coisas boas que o Bolsonaro fez. Por exemplo, ele retirou do Nordeste, ele retirou 83,9 milhões do programa do Bolsa Família para investir em publicidade. Eu tenho umas pessoas aqui que pegam o Bolsa Família, que era 150, ele passou para R$600 enquanto tiver a pandemia. Não passou para 600, eu
auxílio emergencial, doutora Demerval. Não, assim, ó, mas ele acoplou, ele fez o seguinte... Doutora Demerval, também queria fazer uma no... consideração sobre essa questão da perseguição da Globo. Passa, ele não foi detonado pela Globo, ele está sendo detonado pelo Datena. Datena já cortou relações com ele, que era ali com... ele era ali com o Bolsonaro. Os órgãos de... Alô? Pode? Aloísio? Perdeu o som? Felipe, vou ali. Mas, doutor Demerval, enquanto isso, nós podemos continuar aqui. Ele tirou... O senhor veja bem, doutor Demerval, se não é um absurdo ele tirar 83,9 milhões para fazer propaganda do governo. Eu estava com saudade do Demerval por causa disso. Se ele fez isso, está errado, doutora Márcia. Eu acho ele fez isso. Tanto doutora Luísa, comprovadamente? Do Nordeste, eles entraram com uma ação no STF para que ele devolva essa verba. Mas isso aí, e teria que entrar mesmo, e devem entrar, e o governo tem que ressarcir, porque tirar onde a população mais precisa, onde tem mais necessidade, aí é injusto mesmo, né? Mas ele não gosta do Nordeste, né, doutor Demerval? Ele sempre falou que, inclusive, que ele não tinha relação alguma com aqueles governadores lá do Nordeste. Mas ele teve uma votação boa lá também. Ele não governa para toda a população. Ele governa, sim, o senhor sabe que é para aquele grupelho dele ali. Doutora Luísa, sair temporariamente do ar. Mas é como eu estava dizendo. Então, doutora, não é a Globo que está perseguindo o Bolsonaro. É a maioria dos órgãos de comunicação, a não ser que estão com ele aquelas mídias da internet, aquelas que recebem dinheiro do Banco do Brasil. Aquelas estão a favor dele. Mas os órgãos de imprensa, TV Globo, Record, SBT, me parece que não estão levando ele para compadre, não. E não pode levar mesmo para ninguém para compadre. Nós temos que elogiar o que ele fizer de bom. Mas o que eu ouvi falar, doutora Ulisses, que tanto o SBT, a Band, perdão, ela foi comprada pelos chineses. Então, a Band e a Globo também, eu ouvi dizer que os chineses injetaram um dinheiro muito bom para que eles terminem com a imagem do Bolsonaro, entende? Agora, mas qual é o interesse que os chineses... Essa leva que tudo a culpa é da China. Qual é o interesse dos chineses? A Globo perdeu todo o patrocínio do governo federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, nada mais faz propaganda lá. Hoje, por causa do Bolsonaro. Ela perdeu porque ele, depois de eleito, cortou. Na posse, nem os jornalistas da Globo puderam fazer um jornalismo decente, direito. Mas ele deixou os jornalistas sentados no calor, sem água. Simplesmente ele trata a imprensa como se fosse culpada da incompetência dele. Todo dia ele xinga os repórteres, os jornalistas. Todo dia. É natural que a imprensa não goste dele também, né? Doutor Demerval, doutor Demerval, eu penso assim, se o senhor fosse um mau farmacêutico, se o senhor não soubesse administrar a sua farmácia, embora seja um negócio próprio, as pessoas que frequentam a sua farmácia não iam gostar do senhor também. Bolsonaro não sabe nem por que ganhou, né? Porque foi em cima do ódio da esquerda. Ele está lá sem saber o que fazer, porque ele simplesmente despreparado. E o PT sabe por que perdeu? Não fazer nada. Doutora Márcia, o PT sabe por que perdeu? O PT sabe. Ele tinha que falar no PT. Estava demorando. O ódio que as pessoas têm do povo. Foi por isso. Aí conseguiram insuflar o povo de uma maneira perdeu por causa do salão, petrolão. Com fake news, que o senhor sabe das fake news. O gabinete do ódio conseguiu fazer tudo isso. Agora, o Bolsonaro não sabe por que chegou lá. E agora ele chegou e gostou de governar, de desgovernar. Agora, doutora Luísa, colegas, eu acho que o Bolsonaro foi... Esse furacão pegou ele, porque antes disso aí, na minha visão, eu acho que todos nós, o Brasil estava andando.
o dólar estava lá embaixo, a inflação bem baixa, o desemprego caindo assustadoramente. Aí veio essa pandemia, ele realmente está no olho do Como, furacão. doutor Demerval? O senhor Não. acha que a economia estava se O recompondo? dólar com o estava lá em Bolsonaro? cima. O dólar estava Não, quase antes, R$ 5 Estava antes quase do. não, R$ doutora, 5. Quase R$ 5 depois que antes da entrou, pandemia. não, antes da pandemia? Quase Não, 5. antes da Era assim, pandemia? antes. O Não, Não, PIB depois, estava depois, caindo. depois da pandemia. Chegou a quase nós 6 tínhamos, depois da pandemia. Chegou a quase ah, 6 Quase 6 depois da depois da pandemia. pandemia, mas antes Já estava baixou de quase 5. exatamente. 5. Já Claro, baixou de aí sim, 5. já está baixando, né? Mas é claro, mas os órgãos de inteligência estavam dizendo, e eu observava isso no consumo diário, no meu cliente, a economia ele estava tentando botar nos trilhos a economia. Agora, realmente, olha, uma coisa eu vou dizer para vocês, escrevam, essa conta quem vai pagar vai ser todos os nossos espectadores e todos nós. Porque, é claro, vai vir desemprego, vai vir recessão, vai vir fome, vai vir miséria, não adianta ir do couro sair a correia, entende? Eu entendo que o Bolsonaro, ele não sabe se vai vir também quebradeira de empresas. Gente, já o tem, dólar doutora ficou Luísa. fevereiro em Não vamos... 4,50. Olha aqui, doutora Luísa, olha aqui, ó, uma coisa... 4,50. Até agora, vocês sabem, no Rio Grande do Sul parece que morreu 231 pessoas, até uns dias atrás, nem tanto. E já 60 mil perderam emprego. 280. 280 morreram. Aqui no estado já? No estado. Então aumentou bastante, porque a semana passada estava em 230. Então tem que se cuidar. Mas 60 mil já perderam emprego. Então são 60 mil famílias. Então se eu estou no poder, eu também teria essa visão. Vamos andar paralelo, saúde. E aí eu digo, né, doutor E quanto que o Bolsonaro mandou para o Estado a nível de auxílio? Não, eu acho que ele está mandando, doutora, sabe por quê, doutora? Aqui, eu tenho uma empresa que Era você para sabe. mandar milhões, ele está mandando muito menos do que a metade, mandando 600 e poucos milhões para todos os estados. O governo federal, ao que eu fiquei sabendo, ele está socorrendo os estados, tanto que o ICMS das empresas, e o meu não é diferente, o Eduardo Leite está dando 90 dias para pagar, porque nunca fez nada. Hoje, ele, como se diz, quer dar beijo com a boca dos outros, porque o comentário que eu fiquei sabendo é que veio a ajuda financeira para os estados, para eles também socorrerem a economia. Mas então, é a obrigação do governo federal socorrer os estados. É a obrigação. Claro. E ele faz muito pouco. Ele tinha uma verba muito maior para mandar e está mandando pouco, está mandando menos. Se ele estivesse realmente preocupado, ele não ia querer que os hospitais estivessem lotados. Aqui a gente não tem isso ainda. Tomara que não tenha. Graças a Deus, né? Mas o Hospital de Clínicas hoje já teve uma superlotação, quase o máximo, e tanto é que o Marquesan federal, né? Não flexibilizou mais a abertura de comércios, né, o mercado público, porque está todo mundo na rua, as pessoas pensam que está acabando. Por quê? As pessoas saem sem máscara, porque o presidente não usa máscara. O Bolsonaro é um mau exemplo na pandemia. Não sou eu que estou dizendo isso, como uma cidadã brasileira que não gosta dele. É o mundo inteiro. Então, é lamentável. Não, R$600 é pouco, é pouquíssimo. Ajudar as pequenas empresas, eles não vão, porque isso dá prejuízo. Isso estava lá na fita. O Guedes falou naquela reunião do dia 22, ele disse, auxiliar pequenas empresas? Não, isso dá prejuízo, tem que auxiliar as grandes empresas. Ainda falou que enquanto abraça... Aí vamos virar uma Venezuela aqui, daí vamos virar uma Venezuela. Quando falaram num PM lá que foi homenageado, que morreu da Covid, ele se insurgiu nessa reunião, ele ficou descontente que tinham dado medalha para aquele PM e morreu porque era gordo. Como se as pessoas que estão acima do peso
ao pudesse... Né? Então, ele continua tristeza. sendo o mesmo preconceituoso de sempre, independente Era uma coisa da que a gente deveria pandemia. discutir bastante. Isso aí, doutora, interessantíssimo. Tinha que ser extirpado do Brasil, do mundo, do planeta Terra, ódio, racismo, preconceito, discriminação, né? Isso aí é uma coisa, uma tristeza. A senhora tocou nesse assunto aí, o que está acontecendo nos Estados Unidos está se expandindo para o mundo inteiro. Você tinha que ir uma hora, e no Brasil também não tem que ser diferente, né? Mas aqui no Brasil está acontecendo, não é, doutor Deneval? Felizmente. E isso está assustando lá o governo federal, porque, assim, ó, ao mesmo tempo que eles estão fazendo contra o racismo, é o fora Bolsonaro também. Não é? E o pessoal está arriscando as suas vidas, não é? Se expondo a aglomerações, porque as pessoas não suportam mais. E o presidente Bolsonaro... O senhor percebeu, doutor Demerval? Essas manifestações, não nas manifestações fascistas do pessoal que está lá defendendo fechamento do STF, não é fechamento do Congresso Nacional. Esses fascistas defendem Bolsonaro. Na verdade... Bolsonaro taxou esses outros movimentos como movimentos de terroristas, de vagabundos, de viciados, que são as pessoas que estão fazendo esse tipo de movimentação contra o racismo institucional. É verdade. Que o doutor Demerval falou ali, realmente é uma preocupação muito grande, a questão da economia. Não se descuidar da economia. Mas aí, nesse caso aí, ó, eu entendo, e se aplica aquilo que se utiliza muito no direito penal, no processo penal. É preferível 1000 culpados absolvidos do que um único inocente condenado. E eu transfiro isso para a situação econômica, que eu prefiro 1000 pessoas desempregadas do que uma única pessoa morta. Porque a vida não se recupera. E eu considero naquela história, eu acho que aqui todo mundo já foi assaltado, né? E quando a gente é assaltado e leva o nosso patrimônio, e a gente não sofre lesões e sai ileso do assalto, nós damos graças a Deus. Né? A gente fica feliz. O patrimônio a gente busca. Né? A gente nasceu sem nada, né, doutora Luísa? E vai embora sem nada, né? Vai embora sem nada também, doutora. A gente trabalha de novo, ganha de novo, mas a vida não tem como voltar. Exato. Não, mas eu acho, doutora Luísa, que o governo ele não sabe se expressar. Eu sempre digo no nosso programa, nosso telespectador, que ele não sabe se expressar e ele não desceu do palanque para governar. Mas ele só viu aquela fita do Moro ali? Ele fala muito palavrão. Mas eu não consegui ver ele fazer mais de bom, né? Mas eu não vi ali desonestidade, e eu vi ele interessado. Eu ainda continuo. É claro, ele tem muito, assim, muita gente contra ele, tem. E a imprensa muita contra ele. Mas por que será, essas pessoas né? que estão apoiando ele... Por que será que está todo mundo contra ele, né, doutor Demerval? Doutora, nem mesmo o Cris agradou todo mundo. Ele não foi eleito com 100% dos votos, foi só com 60%. Tem 40% que não concordou. Votos úteis. Porque senão o senhor está dando a dimensão que 60% da população brasileira gosta dele. Já tem os arrependidos, que né? o Bozo esteja lá no poder. Isso aí é bem provável que eu acho que ele quer concorrer novamente, né? Vamos ver se essas pessoas que votaram nele, se vão continuar apoiando. Eu não sei se ele vai até o fim do mandato, doutor Demerval. A senhora sabe, doutor, eu vi um comentário que ele se voltar um pouco ao centrão, que ele disse que não faria conchavos, e ele voltar, todas essas passeatas a favor dele, é justamente para não derrubarem ele, que ele ia cair, eles iam derrubar ele. O Supremo, o Alcolumbre, o Maia... Mas, doutor Demerval, o Maia tem 1 milhão de pedidos, na verdade são 30 e poucos ou 40. A senhora sabe por que ele não coloca nenhum em pauta, doutora? Ainda não tocou para frente esses pedidos de impeachment. Mas ele não vai botar... O que o Bolsonaro percebeu foi lá fazer conchavo com o Centrão, claro. Que ele jurou que jamais faria isso. Mas, doutora, ele
eles iam caçar ele, doutora. Eles iam Mas caçar eles ele. são honestos, doutor Ele Demerval jamais faria isso. Mas, até onde a gente sabe, até eu vejo, pesquiso, ele deu cargos. Ele ainda não tem aquelas coisas que isso não é comprar apoio. Comum na nossa política. Isso não é comprar apoio. Não, mas eles iam, o Brasil, eles iam, já estava tudo acertado. Eles iam tirar o Ibope do Bolsonaro, o Maia ia pedir o impeachment, então ele não teve outra alternativa. Mas isso aí ele vai mudar. Eu já vi ele falar, eu estou agora me cercando para ter apoio para não me caçarem, porque o povo me botou lá. O povo me botou. E ele, bem ou mal, ele está tentando. Só que. Então, doutor Demerval, só deixa eu entender uma coisa. Então, ele disse o seguinte: eu só estou fazendo esse conchavo com o Centrão para não perder, então, o meu mandato. Mas deixem estar. Assim que eu garantir, eu vou tirar todo o pessoal do Centrão de novo, é isso? Eu vou destituí-los dos cargos que eu estou dando agora. Foi isso que ele disse. Assim, quer ver, doutora? A senhora se lembra do nosso presidente, o Collor de Mello? Lembro. A senhora se lembra? Triste memória. Caçaram ele pelo quê? Por um Elba, se lembra? Lembro. Hoje ele aprendeu a fazer política, ele está milionário e não tem problema. O Bolsonaro, ele não teve outra alternativa. Não, o Collor sempre foi milionário, né? Antes de ser presidente, ele já era milionário. Mas não, eu sei, mas qual é o crime de responsabilidade que incutiram nele? Uma Elba, não é? Hoje ele anda em Lamborghini. Não, e as festas na casa da Dinda, aquela coisa toda. Ele aprendeu a fazer política. O Bolsonaro, ele ainda não saiu, ele se acha ainda um milico. Então ele não teve outra alternativa. Ia perder mais ainda o nosso país. Você pode ter certeza. Hoje, eu recebi... Quem se preocupou com isso, doutor Demerval, quando foi para tirar uma presidenta honesta? Eu não fiquei... Eu fui contra. Deixa eu aproveitar esse gancho aí. Da presidente honesta. Eu acho que no programa passado, no anterior, a doutora Márcia falou que o Jucá disse que houve um complô com o Supremo, com tudo. Foi ou não foi, doutora Márcia? Foi isso que aconteceu com a Dilma, né? Não, né? Foi um acordão, né? Por isso que ela caiu. O senhor não lembra? Pois é, sabe que eu recebi hoje uma mensagem no meu celular de um grupo, uma pessoa, uma mensagem apócrifa, mas dizendo a mesma coisa, que fizeram um acordão agora. O Maia, os ministros do TST, não sei o que, tal, para derrubar o Bolsonaro, né? Por que sempre quando a pessoa está na mira do impeachment tem um acordão, né? Não é muito estranho isso? Doutora Luiz, quem disse isso? O áudio de quem para quem? Não tem, circulando na internet. É fake news, né? A gente já sabe. É lá do gabinete do ódio. Era um áudio o que me chama a atenção é que isso era a alegação dos petistas e agora é a alegação dos bolsonaristas. Quem está na mira do impeachment, tem que... Doutora Luiz, é uma heresia o senhor comparar a presidenta honesta com isso é verdade. Criatura horrorosa que está lá. Essa criatura ele é um ignorante. Ele está fazendo com chapa. E o que me chamou a atenção, era praticamente, vem dos bolsonaristas, evidentemente. Porque o acordão é contra o Bolsonaro. Me chama a atenção que é exatamente aquilo que os petistas diziam da Dilma. Mas então é muito estranho isso. Ele doutora Luísio, a imagem do Jucá, ela saiu, foi na grande mídia, ela não foi por WhatsApp, não saiu do gabinete do ódio. Essa mensagem provavelmente tenha sido vazada, inclusive, da República de Curitiba, porque ela saiu, na verdade, foi na Rede Globo, o senhor deve ter ouvido na época, eu acho que o senhor assistia a Globo. E essa que ele recebeu, com certeza, é um fake news. Essa que o senhor recebeu, certamente. Para colocar
né? Para botar tudo ali todos os poderes contra o Bolsonaro. Exatamente. Doutora Márcia, me Ângela. responde. Agora, essa que a doutora Luísa recebeu agora, o que é, doutora Luísa? Isso saiu da República de Curitiba. Que interesse tem a República de Curitiba de derrubar o Bolsonaro? Que interesse não, ela eu estou teria? dizendo que aquela mensagem anterior à do Jucá, aquilo foi o vazamento de um áudio que colocaram na Rede Globo naquela oportunidade. Essa o senhor está recebendo de forma assim anônima, pode dizer. Eu vi uma manchete. Não sabe exatamente da onde que surgiu essa mensagem. O ex-presidente. Aquela nós sabemos que foi um vazamento de um áudio que é a mesma tese. Eu queria pegar o gancho aqui. Eu vi uma manchete hoje que o ex-presidente Lula foi convidado pela Globo para dar uma entrevista. E ele declinou do convite, porque ele não ia dar uma entrevista numa emissora que, enquanto ele era presidente, sempre fez de tudo para imacular o nome dele e que, né? Então achei corretíssimo, tá certo. Deixa a Rede Globo para o Moro. Não, mas, pegando um gancho do que essa doutora Ângela falou, vocês conseguiram ver que a Globo, onde eu não tenho nada contra ela, mas ela... Nem nada a favor, né, doutor Demerval? Exatamente. Não tenho também, porque a direita está contra ele, a esquerda está contra ele, e a grande esmagadora maioria do povo está contra e está vendo que ela é tendenciosa. Então, o Lula fez corretíssimo. O Bolsonaro também não dá entrevista para a Globo. Hoje, inclusive, o Miguel Falabella botaram para a rua, a Globo está com dificuldade e não baixa a crista, não traz uma notícia esclarecedora. Ela é tendenciosa, única e exclusivamente para quê? Para perpetuar os interesses dela e derrubar o governo Bolsonaro. Então, o que acontece? A senhora falou que o Lula, certíssimo, o Lula não quer dar, Bolsonaro não quer dar, e o povo está contra ela também. Ela mostra só o que ela pega. Só o Moro que quer a Globo, né? Não é a Globo. Eu gosto muito da Globo. Eu quero ele, doutora. Fantástico, é o programa preferido. Doutora Ângela, doutora Luiz, doutor Demerval, vocês não viram agora esse manifesto que está acontecendo aí, o Todos Juntos? Não é assim que muitas personalidades públicas, né, assinaram esse manifesto, como tem também o manifesto dos juristas, que é o Basta. Né, que também até o pessoal do grupo Prerrogativas, que é um grupo muito interessante, né, assim, com expoentes, né, os juristas, assim, né, muito interessantes que atuam nesse grupo Prerrogativas, como o Leno Streck, como Pedro Serrano, né, o José Eduardo Cardoso. E aí virou uma polêmica agora no Brasil, porque assim, ó, esse grupo juntos, né, criaram então assim, ó, um manifesto que é contra o fascismo, não é que é contra essas medidas, né, que estão acontecendo aí no Brasil, como por exemplo o Aras dar uma entrevista para o Pedro Bial e dizer que o Exército seria como um poder regulador. Não é? Quando, na realidade, o Exército, nossas Forças Armadas não têm esse poder. Não é? Como que ele vai regular, assim, de acordo com o que for decidido no STF, né? Se houver uma interferência do STF em relação ao Executivo, que então poderia o Exército, né, regular essa situação. Isso é uma ameaça de um golpe militar. Não é? Então, o que aconteceu? Esses juntos... Né, assim, eu tenho a assinatura do Fernando Henrique Cardoso, tem a assinatura do Luciano Huck, tem a assinatura, inclusive, do Fernando Haddad, né, a assinatura do Temer, né, de várias pessoas, de pessoas lá da Lava Jato, e o presidente Lula não quis assinar. Então, a Vera Magalhães enlouqueceu, porque onde já se viu o presidente Lula não colocar a assinatura dele, não dar o aval para esse tipo de coisa, não é? Quando, na verdade, a luta é uma só, que é a luta contra o fascismo.
Porém, daí qual foi a colocação do presidente Lula nesse sentido? Que ele não poderia, não é, colocar a assinatura dele, né, num manifesto onde tem golpistas como o Temer, quando tem golpistas como o Carlos Fernando da Lava Jato, e agora, para mim, a surpresa, doutora Luísa, o Sérgio Moro, que gostaria muito de ter assinado também esse manifesto, mas ele não foi convidado para assinar. Então, eu percebi, meu Deus, como o presidente Lula, ele tem assim, ó, ele tem um site, assim, ele está sempre na frente, ele percebeu isso antes, sabe que a maioria das pessoas... O resto é tudo golpista. Lulinha é inocente, o filho do Lula é inocente, o Dirceu é inocente, o Palocci é inocente. É tudo golpista. Quem não, você vai me dar o direito do contraditório, doutora Luísa? Claro, sem dúvida. É um princípio então, básico. Doutor Luiz, o filho do Lula, o Lulinha, teve, inclusive, auditoria, não é, nos bens dele, e foi constatado que os bens eram compatíveis com o dinheiro dele, né, com o trabalho, coisas do gênero. Aí, o Zé Dirceu, nós vamos, de novo, eu vou dizer, ele foi condenado, e o voto da Rosa Weber diz tudo. Não tinha direito prova, mas a literatura jurídica autorizava. Eu quero direito à tréplica. Você sabe que o Lulinha mora num apartamento de 10 milhões de reais em São Paulo? Não sei, doutor Luiz, mas eu já ouvi falar que é no mesmo prédio onde mora o filho de um ilustre colega nosso. A namorada. Vai se informar. A namorada. O condomínio lá é quase o meu salário, o condomínio lá do... Eu já ouvi falar, doutora Luiz. Quem é que paga aluguel para ele? De quem é esse apartamento? Não sei, doutora Luiz. A gente não sabe se não é emprestado, se não é alugado. Ninguém disse que o apartamento é dele. Só uma das coisas que eu acho que até que se ele pudesse, ele ia morar em outro lugar, porque diz que ninguém fala com ele. Ele sobe no elevador, ninguém diz bom dia, ninguém cumprimenta, ninguém conversa com ele. É como se ele existisse. Diz que se os vizinhos encontram ele na garagem, ele é como se ele não existisse. Todo mundo o ignora, porque ele é o filho do Lula. É muito triste isso. É muito triste a gente ter que conviver. Por exemplo, recebeu 100 mil reais e atrasado. Mas esse atrasado se refere a 40, 50 meses, ele está isento, ele não vai pagar imposto nesses 100 mil reais. Ah, sim, não, mas não é desse período, doutora Luiz, períodos menores até, né? E até assim, quando vai se receber na Caixa Econômica Federal, né, que são ações, né, na Justiça Federal relativas à Previdência, também, inclusive, as pessoas têm que assinar uma declaração como elas são isentas do imposto de renda, porque de outra forma... Na verdade, não, mas isso é os honorários. Os honorários. No momento que tem a não nos honorários, no valor que as pessoas têm para receber. Mas na verdade, ele está isento. Se ele recebeu 100 mil reais durante 50 meses, dividindo esses 100 mil reais por 50 meses, equivale a 2 mil reais por mês que está isento do imposto de renda. Ele não paga imposto. Exatamente. A pessoa tem que ir lá fazer a declaração, porque, do contrário, vai ser retirado. Então, aí, na verdade... Pode falar. Estava previsto, o Bolsonaro estava previsto eles mexerem na tabela do imposto de renda antes da pandemia. Não mexeu. O PT não mexeu em 16 meses, o Bolsonaro também prometeu e não mexeu. Nada presta. Político nada presta. Mas falaram também, né, em taxar as grandes fortunas. Por que não, né? Eu duvido que o Bolsonaro podia, por exemplo, aprove aumentar a tabela do imposto de renda e isenção e cobrar de quem ganha muito. Por exemplo, quem ganha 100 mil, paga metade de imposto de renda, em vez de 27%. Aí isenta aquelas classes mais pobres. Porque isso é uma forma de dividir a renda do... Não, e essa colocação do doutor Aloysio, na verdade, é como se fosse... meu Deus, até me fugiu a expressão. O Guilherme Boulos tem não é, o imposto de renda como um dos seus pontos chaves na sua campanha. Né? Até porque ele trabalha... mais de quem tem mais, né? Exatamente. Mas aí eu concordo também com o doutor Aloysio, não é assim? E realmente o imposto de renda, assim, ele não perdoa. Se a pessoa não vai lá, não assina, né, dizendo que é isenta, vai ser retirada, ela vai ter que declarar no próximo exercício para ver se consegue pegar de volta. Mas, na verdade, o Guilherme Boulos
tem isso como carro-chefe. E eu estava assistindo uma entrevista do presidente Lula algum tempo atrás, ele disse que estava tudo acertado para que mexesse nas grandes fortunas, não é? Porém, quando chegaram, né, que ele levou o projeto para votação, simplesmente, né, foi arquivado na Câmara de Deputados, mexe com alguns nunca foi interesses, levado à doutora. votação. Mexe com alguns interesses, né, de quem patrocina os candidatos, os deputados, aí a gente sabe que o ambiente lá de Brasília, infelizmente, funciona o toma lá da cá, né? O senhor que o diga, né, doutor Demerval? O senhor que frequenta muito, não é? O doutor Demerval é amigo dos ministros. Mas isso eu acho que vai estar mudando e vai ter que mudar. Não vai mais ter espaço para... Não agora, não talvez da nossa geração. Não vai ter mais espaço para políticos corruptos. Entendo. Eu também concordo com o doutor Demerval que vai mudar, mas não com essa cambada que está aí. Essa cambada aí não tem jeito. Para mim é caso perdido. E não é, né, doutor Luiz? Começam assim a minar. Lava Jato não se fala mais. Nada mais... Entende? Não adianta. Depois que o Sérgio Moro saiu de lá, acabou a Lava Jato. Acabou a Lava Jato. Depois que o Sérgio Moro saiu, acabou a Lava Jato. Pois então, ele não deveria ter saído. Saiu de lá. Ele não deveria ter saído, né, doutora Luísa? Por que ele saiu, né? Por que ele saiu para ser um ministro obscuro? Foi o PT que tirou ele da Lava Jato. Foi o PT que tirou ele da Lava Jato. O que é, doutora Luísa? Não, isso vai ter que ficar para o próximo programa. Tá chegando. Meu Deus, por essa eu não esperava. Cada um, considerações finais para nós encerrar o programa. Quem começa? Um minuto, doutora Luísa? Quanto? Um minuto. Posso começar? Pode. Tá. Quero agradecer a presença do nosso telespectador, assíduo telespectador, dizer, vamos olhar com muito carinho, vamos extirpar o racismo desse nosso Brasil também, que é muito importante, e principalmente política, economia, tudo pode se resolver mais para frente. Vamos pensar agora na nossa saúde, na pandemia que o nosso Brasil está atravessando. Vamos, se nós temos nosso papai, a nossa mamãe, pessoas com comorbidades, se puderem, fiquem em casa, máscara, sempre que tiver aglomerações, evite o convívio social, porque, infelizmente, é necessário, mas nós temos esse convívio social que nós temos na internet para ver as pessoas com quem amamos. E fiquem em casa e álcool gel sempre, porque a nossa saúde, a nossa vida está acima de política, está em primeiro lugar. Um abração a todos e muito obrigado. Doutor Demerval, e se não puder ficar em casa, que saia. Fazer o quê, né? Saia de máscara, né? Saia com máscara. Com máscara. Quem mais se manifesta aí? Quem mais se manifesta? Eu só quero mandar um beijo para minha mãe, que hoje está de aniversário, 81 anos, dona Yolanda Piva. Parabéns, mãe. Que lindo. Um beijo para dona Yolanda. Obrigada. Um beijo. Beijão, e eu só quero dizer assim, que a gente se cuide também em função desse Covid, não é? E que a gente também, assim, mesmo à distância, que a gente permaneça firme e forte na luta contra o fascismo e contra o racismo. E contra qualquer preconceito. E eu diria que... sempre olhando, em primeiro lugar, o nosso Brasil, né? Tudo pelo Brasil, né? Não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem PT, não tem isso, não tem aquilo. O melhor para o Brasil. É o que eu sou. Por isso que eu estou naquela classe. Dos outros. Eu sou os outros. Nós outros, doutora Luísio. Nós outros. Nós, bolsonarismo e os outros, e eu estou nos outros, né? E acho que, na minha concepção, estou do lado correto. E talvez esteja. Se eu estiver errado, né, o ser humano erra, né? Bem, dito isso, eu agradeço. Na dúvida, doutora Luísio, siga à esquerda. Siga à esquerda. Não. Essa aí eu acho que eu não acho que dessa água eu não bebo. Essa água tem veneno. Essa água tem veneno. Essa água não tem, não. Essa água tem veneno. Dito isso, eu agradeço
aos nossos fiéis telespectadores pela audiência e me despeço em nome da nossa bancada e nos aguardem até o próximo programa. Tá bom? Muito bom. Se não tá bom, Excelente. Obrigada, doutor talvez seja melhor. Demerval. Seja bem-vindo, né? Tivemos um monte de interrupção, né? Mas Igualmente, tá? como é que cancela? Foi um privilégio ter estado com Que você. coisa boa, né? Como é que foi, verdade. assim, fazer o programa aí, sentadinho, em casa? Verdade, É é diferente, verdade. né? É É verdade. diferente. É diferente, né? Gente, Você aqui vai hoje Dessa estava vez, meio, então. Abração a todos. Abraço a todos. Abraço a todos. Abraço, tava meio gente. tumultuado. Deu muitos a panes aqui hoje. Beijos, beijos. Até o próximo. Né? Beijo, gente. Deixa eu ver, eu não sei nem fechar isso aqui. Um abraço virtual. Isso. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500. Telefone 4061-9746. Artes Pedras. Avenida Sertório, 4500. Fone 3361-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos. Avenida Sertório, 4500. Fone 3362-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre.